Meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Meu nome é Anderson, para quem me conhece, para quem não me conhece também. Eu gostaria de trazer uma palavra hoje de Deus para o meu e para o seu coração. Uma palavra que Deus começou a falar comigo na semana passada e por motivos de saúde eu não pude trazê-la, mas cria eu que por contratempos humanos eu não pude trazê-la, mas na verdade Deus sabe todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra. E a palavra era um sentido muito mais amplo. A palavra que eu traria, digamos assim, ela estava incompleta, ela precisava estar alinhada totalmente. Deus tinha que trabalhá-la no meu interior para que eu me alimentasse dela, para que eu me alimente dela, para que eu possa trazer a vocês também. A palavra que eu traria anteriormente, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. A história basicamente de Ana, que muitos cristãos conhecem, que Ana era uma mulher estéril por aproximadamente 20 anos, suplicava a Deus, pedia a Deus um filho. Anteriormente a isso, ela vivia uma tristeza profunda porque ela tinha posses, até isso está implícito devido à região onde ela e Eucana moravam, que eram regiões montanhosas. E a Bíblia relata que ali ele sempre levava sacrifícios e dividia entre Penina, que era a serva de Ana anteriormente, que ela deu para Eucana para que pudesse gerar filhos, e ela pensou na sua mente que automaticamente esses filhos seriam dela. E a Bíblia relata que a melhor parte Eucana separava desse holocausto para Ana. E aí a Ana coloca isso na casa de Deus, ela coloca isso em oração, em súplica, em clamor, de modo que era tão interior, com o coração tão contrito, quebrantado, e que ela só conseguia mexer os lábios a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, porque ela só mexia os lábios, ele não ouvia o som da sua voz, porque era uma oração muito pessoal, muito particular, mas ainda assim ela fazia. E a Bíblia relata que após isso, ela faz um voto com Deus, e se ela gerasse filho, ela o entregaria para que ele servisse na casa do Senhor. E todos nós conhecemos a história, que é a história de Samuel, que aí ela gera, após 20 anos ela consegue gerar, e isso só o nosso Deus é capaz de fazer. Creia nisso, creia como eu e você estamos aqui hoje, creia que Ele é poderoso para fazer muito e infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Infinitamente. Nós somos nada, 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 e cada vez menos seremos. E nós temos que nos colocar assim, não da boca para fora, mas que o nosso eu diminua para que ele cresça. Nessa mesma linha de raciocínio, por que eu disse anteriormente, logo no início do vídeo, que a palavra não estava completa? Porque Deus falou comigo numa palavra que essa sim deveria ser o versículo-chave. E fará você entender por que eu comecei relatando a história de Ana. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de vós. Irmãos, quando a gente fala assim, lançando sobre ele, o que é lançar sobre? É você colocar. É você entregar, é você chegar e falar, olha, tá aqui o meu problema. Porque qual é o nosso sentimento, humanamente falando? Eu consigo comprar isso? Eu vou comprar. Eu consigo consertar isso? Eu vou consertar. Eu consigo, sei lá, resolver alguma coisa? Eu vou lá e resolvo. Mas quando a gente coloca, é quando a nossa possibilidade, humanamente, ela já não é mais possível. Porque a tendência nossa humana é o quê? Com a força do nosso braço, eu vou lá e vou conseguir, eu vou lá e vou resolver, eu vou lá e vou lutar, eu vou esbravejar. E é natural isso, é natural que seja assim. Mas quando a parte possível, ela
não ocorre, o impossível é com Deus. A Bíblia relata ali que Ana, ela era estéril. O que ela poderia fazer mediante isso? Nada. Humanamente falando, nada. Deus sabe qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. É muito fácil a gente pisar quando a gente vê o chão. É difícil você dar o passo quando você acredita que Deus fará o chão surgir. É quando você vai caminhando e só vê parede e Deus fala que ali tem uma porta. É quando um paraquedista ele chega na porta daquele avião que ele tem que saltar e que ele acredita que o paraquedas vai abrir. É quando a sua possibilidade, humanamente falando, ela se esgota e Deus entra e fala, agora é comigo. A sua parte você fez. A sua parte você caminhou. Agora, daqui para frente, sou eu. Eu quero sim que você faça a sua parte, mas aqui você para e aqui eu continuo. Quando a Bíblia fala assim, ó, e isso está implícito, fazer a parte dela, é ela orar, é ela se colocar, é ela reconhecer que somente em Deus ela conseguiria aquela bênção. E Deus ouviu aquele clamor. Não é aquele clamor que eu faço para que outros escutem. Não é aquele clamor, aquela oração bonita e que eu coloco e procuro as palavras para que eu seja eloquente, para que eu tenha uma boa oratória. Não. É uma palavra que você vai falar somente com Deus. A Bíblia fala que quando você estiver no escondido do seu quarto, onde é que é o seu quarto? Onde é que é o seu lugar secreto? Onde é que é o seu momento com Deus? É você no ônibus? É você no trabalho? É aquele momento que muitos pensam que você está chateado, que você está triste, que você está calado, que você está remoendo algum problema e que você muitas vezes não balbucia palavras, mas por dentro você está clamando, você está orando a Deus, você está falando, Senhor, aqui está o meu problema. Eu tentei tudo que eu poderia. Eu tentei tudo que as minhas forças puderam aguentar. Eu corri atrás, eu busquei, eu fui, eu tentei resolver, mas está nas suas mãos. A Bíblia fala que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de mim. A Bíblia também fala que é o seguinte, no são é uma palavra assim que eu uso bastante, que diz assim, ó, por acaso Deus não cuida dos lírios do campo, das aves dos céus? E ainda assim Deus não cuida deles? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Ou seja, não é você e eu feitos imagem e semelhança de Deus? E ainda assim, Ele cuida dos lírios, cuida das aves, cuida dos animais, cuida de tudo que há no mundo. Nós estamos numa posição, a Terra, e que é exatamente a influência da Lua não acarretará um problema para nós, a distância do Sol não acarretará um problema para nós, vai ser uma situação em que o ecossistema ele está totalmente regido e orquestrado por Deus, porque Deus cuida de mim e de ti nas mínimas coisas.